O que é o inchaço de verdade? Olha, ele é muito mais que um simples incômodo. Pense nele como uma mensagem, um alerta do nosso corpo dizendo que alguma coisa naquele equilíbrio delicado de líquidos saiu dos trilhos. É o organismo se comunicando com a gente. Certo. Então, qual vai ser o nosso caminho hoje? Primeiro, a gente vai entender como funciona o equilíbrio normal dos líquidos. Depois, vamos ver o que acontece quando isso dá errado. Aí vamos investigar as 5 principais causas do edema, diferenciar uns conceitos-chave como hiperemia e congestão, e para fechar, vamos falar do papel fundamental do sistema linfático. A raiz de tudo isso está aqui, numa escala que a gente nem enxerga. Tenta imaginar os nossos menores vasos sanguíneos, os capilares. Lá dentro, o tempo todo está rolando um verdadeiro cabo de guerra. É uma disputa constante de forças que decide para onde cada gota de líquido vai. E os protagonistas dessa história são duas forças opostas. De um lado, a gente tem a pressão hidrostática. Pensa na pressão da água numa mangueira. Ela está sempre empurrando o líquido para fora dos vasos. Do outro lado, tem a pressão coloidosmótica, que funciona como um ímã, puxando o líquido de volta para dentro. Quem faz esse trabalho de puxar são principalmente as proteínas no sangue, como a albumina. O segredo todo é o equilíbrio perfeito entre empurrar e puxar. Tá, mas e quando esse equilíbrio perfeito quebra? Se a quantidade de líquido que sai é maior do que a que volta e o sistema de drenagem não dá conta, bom, aí o líquido começa a acumular onde não devia. E é exatamente aí que aparecem os edemas e as efusões. O edema é o que a gente conhece como inchaço. É quando o líquido se acumula bem ali, no espaço entre as células dos tecidos. Um sinal clássico disso é o tal sinal do cacifo, quando a gente aperta a pele com o dedo e fica aquela marquinha funda, sabe? Isso é um alerta importante, porque pode ser um sinal de alguma doença no coração ou nos rins. Já a efusão é um pouco diferente. O problema continua sendo o acúmulo de líquido, mas o local muda. Aqui, o líquido se junta dentro de espaços fechados do corpo, como a cavidade em volta dos pulmões ou do coração, e não no tecido em si. Para ficar mais claro, o hidrotórax, por exemplo, também chamado de derrame pleural, dificulta a respiração. Já o hidropericárdio pode atrapalhar o bombeamento do coração. E a ascite, que é o acúmulo de líquido no abdômen, geralmente está ligada a problemas no fígado. E o mais interessante é que esse líquido acumulado não é tudo igual. A composição dele é como uma pista de detetive que nos conta a causa do problema. O transudato, por exemplo, é um líquido mais limpo, com pouca proteína, que aparece por causa daquele desequilíbrio de pressões. Já o exudato é o oposto, rico em proteínas, cheio de células, um sinal claro de que ali tem uma inflamação. Bom, isso tudo nos leva à pergunta central, né? O que, afinal de contas, faz esse sistema todo falhar? Basicamente, a gente pode resumir em 5 grandes motivos fisiopatológicos que levam a esse acúmulo de líquido. Aqui estão os 5 culpados. Cada um ataca o equilíbrio de um jeito, ou aumenta a força que empurra o líquido para fora, ou diminui a força que puxa para dentro, ou bloqueia o ralo de escoamento, ou enche o sistema de líquido, ou, por último, deixa os vasos vazando. Vamos dar uma olhada em cada um. As 2 primeiras causas têm tudo a ver com aquele cabo de guerra que a gente falou. Se a pressão hidrostática aumenta, por exemplo, por causa de uma veia entupida, mais líquido é empurrado para fora. Por outro lado, se a pressão osmótica diminui, o que acontece em doenças do fígado ou desnutrição que derrubam a albumina, a força que puxa o líquido de volta fica fraca. As outras causas podem ser mais, digamos, mecânicas. Uma obstrução linfática, por exemplo, é como ter o ralo do sistema de drenagem entupido. Já na inflamação, os vasos sanguíneos ficam mais permeáveis. É como se eles ficassem meio furados, deixando escapar líquido com proteína para os tecidos e causando aquele inchaço bem localizado. E aqui entra um jogador importantíssimo, os rins. Quando eles não conseguem jogar fora o sódio direito, o corpo segura a água para tentar diluir esse sódio. E aí o problema é duplo. Primeiro, aumenta o volume total de líquido no corpo, o que sobe a pressão hidrostática em tudo. E segundo, ainda dilui as proteínas do sangue, o que diminui a pressão osmótica. É um combo bem ruim. Esse exemplo da insuficiência cardíaca mostra isso perfeitamente. É uma reação em cadeia. Pensa só, o coração está fraco, bombeia menos sangue. Os rins percebem que está chegando menos sangue e pensam, opa, preciso segurar sal e água para aumentar o volume. Só que essa tentativa de ajudar acaba sobrecarregando ainda mais um coração que já não dá conta e o excesso de líquido vaza para os tecidos, causando inchaço por todo o corpo. Agora, é bem importante a gente diferenciar 2 coisas que parecem a mesma, mas não são: hiperemia e congestão. Nos 2 casos tem um aumento de sangue num tecido, só que as causas e o resultado final são completamente diferentes. A diferença crucial é essa.
A hiperemia é um processo ativo, intencional. É o corpo mandando mais sangue oxigenado para um lugar, como para os músculos quando a gente faz exercício. O local fica vermelho, quente. Já a congestão é um processo passivo, é um engarrafamento de trânsito. O sangue não consegue sair direito, geralmente porque a saída está bloqueada. O tecido fica meio azulado, frio, e essa situação quase sempre leva ao edema. E para fechar, vamos falar do herói silencioso do nosso equilíbrio de líquidos, o sistema de saneamento, a rede de drenagem do nosso corpo. Esse sistema faz um monte de coisa. Ele é parte da nossa defesa, ajuda a absorver gordura, mas para nossa conversa de hoje, o papel dele como sistema de drenagem é o mais importante. Ele fica o tempo todo recolhendo o excesso de líquido e as proteínas que escapam dos vasos, evitando que a coisa acumule. E como era de se esperar, quando esse sistema de drenagem falha, o resultado direto é o linfedema. É um tipo de inchaço bem complicado, porque o líquido que se acumula é cheio de proteínas, e isso pode causar endurecimento da pele e outros problemas com o tempo. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema que um bloqueio linfático pode causar, existe um exemplo extremo, a elefantíase. Essa doença, que é causada por um parasita que entope os vasos linfáticos, mostra de um jeito bem chocante como essa drenagem silenciosa é vital para manter a forma e a saúde dos nossos tecidos. E com isso, a gente chega na grande conclusão de hoje. O inchaço, o edema, não é a doença em si, ele é um sinal. Ele é o corpo mostrando que existe um desequilíbrio fundamental em um de 3 pilares: a força que empurra, a força que puxa ou o sistema de drenagem. Achar qual deles está falhando é o primeiro passo para resolver o problema de verdade. Então fica aqui uma reflexão final. Na próxima vez que a gente notar algum inchaço, talvez a pergunta não seja só como eu me livro disso, mas sim o que os fluidos do meu corpo estão tentando me dizer. É um tipo de conversa que vale muito a pena a gente aprender a escutar.